Boa tarde a todos. Como o Becker comentou, eu sou o Vitor, da empresa SteelLux. Nós somos fabricantes de luminárias há 27 anos no mercado já. Eu estava com a programação um pouquinho mais para frente, então ele está ligando a apresentação. Queria pedir mais um minutinho para vocês. Nós temos a fábrica em São Paulo, na região de Cotia. Nosso público-alvo nesses 27 anos foi o varejo, lojas Magazine, entre outros. Então eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da fábrica e a respeito de aplicação nesses setores. Mais um minutinho, por favor. Deixa eu só pegar o passador. Desde 1990, a SteelLux atua no mercado visando sempre os melhores produtos e os melhores preços, desenvolvendo produtos ecologicamente corretos com chapas tratadas que garantem muito mais qualidade e durabilidade aos produtos. Investir em automação. Este é o conceito que garante qualidade, produtividade e o atendimento aos clientes no menor prazo, sem gerar resíduos de produção. Expertise em projetos luminotécnicos de qualidade e voltada à economia de energia, redução de materiais e desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. As lâmpadas utilizadas nestes processos reduzem muito o consumo de energia, além de serem mais eficientes e duráveis. Sempre se preocupando com o processo completo de seu pedido, a armazenagem ideal, a logística correta e o transporte próprio garantem a entrega com qualidade e prazos incomparáveis. Investindo sempre em inovação, tecnologia e consciência ambiental, a SteelLux vive em constante crescimento, o que exige contínua evolução de sua capacidade em todas as áreas e consciência ao investir no treinamento de sua equipe, na busca de novas tecnologias e modos de melhor satisfazer seus clientes a cada projeto. Bom, pessoal, então esse foi um pouquinho da nossa fábrica. Hoje em dia tem algumas ferramentas que ainda não estão nesse vídeo, a gente está no processo de atualização, toda a parte de marketing, na verdade. Então, começando um pouquinho da nossa apresentação. Vocês me desculpem a confusão, é que eu estava programado para amanhã e a gente acabou trocando um pouco aqui. Me pegou no meio. Mas sem problemas. Esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça. Vamos lá. Aqui tem um pouco da nossa atualização hoje com a vinda do LED. Então,
Como eu disse, nós estamos há 27 anos no mercado de luminárias, fabricando exclusivamente luminárias. Hoje a gente faz tanto a parte de corte e conformação de metal que vocês viram no vídeo, quanto a parte de eletrônica, inserção de LED, tudo desenvolvido e produzido dentro da fábrica. Nós trabalhamos hoje com, eu diria que um dos maiores fabricantes de LED mundial, que consegue garantir aí a sua qualidade e reprodutividade, né? Alguns dos nossos clientes, como eu disse para vocês, a gente trabalha bastante com o setor de varejo, magazines. A gente tem um case aqui legal em Porto Alegre que vocês conhecem bem, a Unicinos. Temos a Estilo Elevato, bem do ramo de vocês também. Então essa é a nossa praia. Eu gostaria de aproveitar hoje e falar um pouquinho de temperatura de cor com vocês. Temperatura de cor. Hoje, como nossos colegas mais cedo falaram, tem muita gente que ainda acha que no LED a gente está travado em algumas situações, mas não é mais verdade. Hoje eu diria que tudo que você precisa na iluminação é possível fazer no LED. Então você tem aí desde setores internos, externos, áreas confinadas, entre outros. Aqui um demonstrativo de temperatura de cor que você tem aí desde a bem quente até o seu máximo lá de tom frio. Separei também um slide bem básico, bem didático, para a gente relacionar um pouco essa temperatura de cor com o nosso dia a dia, né? Então você começa aí com os 2.700, hoje você consegue no LED 2.000K, né? Mas vamos colocar aí incandescente 2.700. A fluorescente, no geral, claro que você tem isso a temperatura mais quente e ela mais fria, mas no geral você encontra isso no mercado mais ou menos no 4.000K. A luz do dia, meio-dia, está em torno dos seus 5.000 kelvins. Flash, tom mais frio. O céu anuviado e o céu limpo já nos seus 10.000 kelvins. Então essa é mais ou menos uma relação para vocês entenderem quando a gente falar de temperatura de cor, de onde ela parte, no quente, até onde ela vai no frio. IRC, que é o índice de reprodução de cor. Esse é muito importante vocês notarem e darem atenção no produto, na luminária, com o LED, que vocês tenham a certeza que ele está reproduzindo realmente a cor do assunto que ele está iluminando, né? E aqui é um dos setores que eu disse que a gente mais atua, que é o autosserviço. Aproveitando esse setor e esse segmento, a gente vai dar alguns exemplos de aplicação de temperatura de cor, mais indicado para cada área, para cada produto. Então, os setores a gente escolheu exclusivamente um supermercado, onde você tem salão de vendas, peixaria, hortifruti, FLV, como conhecido, escritórios, refeitórios, açougues, padaria, estacionamento e a parte de iluminação externa. Vamos começar pela temperatura de 2.000K, no mais quente. Essa temperatura, geralmente, ela é mais aplicada quando a intenção é você deixar o ambiente mais aconchegante, um ambiente mais agradável, um ambiente mais, como esse exemplo de um bar, ou então de uma adega, onde o cliente que vai comprar isso, ele está mais relaxado, é uma compra diferente, é uma atividade extraordinária, digamos assim. 2.200 kelvins a 2.700 kelvins. Essa temperatura ela é mais aplicada. Todas as temperaturas que eu vou falar aqui, ela é comercialmente falando, nada travado. Hoje a gente tem lojas conceito que usam essa temperatura em salão de vendas, mas aí é outro conceito, outra ideia, outra aplicação. Então 2.200, 2.700 é mais aplicado em padaria. Por quê? O 2.500, digamos, no meio, ele está com o seu tom mais amarelado, que em contato com a massa assada, claro, ela dá um frescor, uma relevância interessante no pão. Isso lembrando com LED de IRC acima de 90, onde você tem uma reprodução de cor muito fiel. Então você consegue aí passar o frescor, a crocância para o seu produto. Um comparativo que a gente fez antigamente, como era iluminada, na fluorescente geralmente encontrada comercialmente falando,
e a sua iluminação específica com sua temperatura correta e com o IRC acima de 90. Você pode ver a diferença que dá, o destaque. Essas são duas simulações que a gente montou aí de lâmpada fluorescente e o LED, com a temperatura ideal, é claro. Um casezinho de uma padaria, iluminada com os 2700. Passando para 3000 kelvins. Setor mais aplicado de 3000 kelvins, frutas, legumes e verduras, conhecido como FLV no supermercado. Aqui com os 3000 eu vou ter uma reprodução muito boa nos tons de amarelo e vermelho, ressaltando levemente os verdes que são os menos encontrados nesse setor. Então, continuando com o RC acima de 90. E aí você tem muita gente que comenta, pô, mas você está então ludibriando ou então mostrando uma cor que não existe, alguma coisa no produto? Não. Na verdade, o IRC ele faz o comparativo com a cor que real é o produto. Por exemplo, se você levar ele à luz do sol, que é a luz natural, ele tem que ter essa reprodução. O que acontecia antigamente, na verdade, é que as lâmpadas convencionais, fluorescentes e familiares, elas distorciam um pouco a real cor do produto. Então, 3000K, geralmente mais utilizado em FLV. Frutas, legumes e verduras. Setor de hortifruti. Outro comparativo, uma lâmpada fluorescente, antigamente aplicada, você pode ver que ela tem um leve tom lavado. Lá na aplicação com LED você já tem uma percepção de um brilho a mais nos tons, como eu disse, de vermelho e amarelo. Aqui um case que a gente, uns 2 anos atrás para cá, vem fazendo junto com o Carrefour. Um desenvolvimento em parceria aí. Nós trocamos todas as lojas deles. Eles eliminaram a iluminação superior e mantiveram somente a específica. Um dado interessante vindo do Carrefour para a gente é que após essa modificação, eles tiveram uma percepção de 30% no aumento das vendas no setor de FLV. Então isso comprova para a gente que você consegue ressaltar realmente o produto, você consegue de repente fazer uma venda até para quem não estava disposto a essa compra, né? Então vamos supor que o comprador lá, o consumidor que passou, ele estava indo em direção da carne, mas com o melão destacado realmente vivo, digamos assim, você conseguiu efetivar essa venda também. Então aí, além de você colocar exatamente a iluminação correta para o setor, você consegue atrair mais o seu consumidor final, atrair mais o cliente para a loja. Açougue. Açougue a gente continua com os 3000K, lembrando, costumeiramente aplicado no comércio, nada muito travado, porque tem certos casos que o cliente exige 2.700, tem gente que gosta de 3.300, tem um pouco de percepção também, mas mais indicado 3000K. Por quê? Ele ressalta os tons vermelhos. Lembrando que 3000K a gente está falando da temperatura quente, então ressalta as carnes. Um comparativo na época bastante aplicado com iluminação específica da halógena, com o LED atualmente com 3000K. Esse comparativo é interessante porque antigamente o pessoal iluminava o salão como um todo. Então você tinha salão de venda, açougue, FLV e era como se fosse um simples quadrado de mercadorias sem as iluminações específicas. Então o conceito que a gente está tentando passar para vocês, para que na verdade vocês vendam isso, né? Porque vocês são formadores de opinião, que é a iluminação certa para o produto certo. Não adianta você só porque ele está no mesmo, digamos, setor, ele deva receber a mesma iluminação da área de vendas geral. Salão de vendas. Como eu disse anteriormente, salão de vendas hoje tem muita loja fazendo ele com 2.700, com 3000K. Qual que é o diferencial, assim, eu diria? Numa loja, por exemplo, desse tamanho, é legal você deixar ela mais aconchegante? É interessante, é bem bacana. Você consegue também trazer o teu cliente pela ambiência.
Porém, é uma loja muito grande, de tráfego grande, de maior número de consumidores, então o ideal para ir seria entre 4.000 e 5.000K. Por quê? É uma iluminação mais neutra, ela não te dá aquela sensação de conforto, onde você fica, digamos que mais desapercebido, mas também não te estressa como algumas redes têm aplicado uma temperatura tão fria. Então você está, digamos que no ponto ideal. Você alerta, mas aconchega também. Então, 4.000 e 5.000K é o mais interessante. Você consegue ressaltar os produtos, manter a homogeneidade de iluminação na loja e ainda um tom de alerta para a movimentação da loja. Entrando para a área de estacionamento. Estacionamento, eu diria que aqui sim você não pode trabalhar menos que 4.000 kelvins, porque aqui você precisa realmente de uma atenção. Você tem uma circulação e você tem um certo risco. Se você deixar o ambiente muito confortável, com certeza você vai ter problemas. Então 4.000K, entre 5, você consegue deixar o ambiente muito bem iluminado e um ambiente de atenção, de estímulo de atenção, eu diria. Mesma coisa se repete na iluminação externa. Hoje, com a nossa fábrica, todos os setores que a gente está passando, a gente produz material para isso. Então, a gente tem desde das luminárias do começo lá para a adega, até a produção de poste, pétala, todo o material de iluminação de uma loja, a gente consegue produzir isso tudo nacional, tudo em Cotia. 4.000 e 5.000. Tem muitos projetos, inclusive em São Paulo, quem já passou por lá deve ter notado, a Marginal Pinheiros, ela já está com LED. A Avenida 23 de Maio de São Paulo já está com LED. Santo André, uma parte de Santo André, transformaram tudo em LED, só que lá a aplicação é 6.500 kelvins. Na época, a PPP que foi liberada para esse setor, digamos que ela não foi tão a fundo assim, ela acabou aceitando a aplicação de 6.000K. É errado? Não, porque se você pensar que o 6.000 te remete a atenção, alerta, te desperta de acordo com o seu ciclo circadiano, mais atenção e mais adrenalina, eu diria, não está errado. Porém, estudos recentes comprovaram que os 6.000 kelvins, numa situação de chuva, ele te reflete, ele acaba te espelhando o asfalto. Então, se você tem, digamos, principalmente na Marginal, que a gente tem uma via bem suja, bem empoeirada, juntando com a chuva, essas partículas de chuva com a poluição começam a te refletir a pista. Então você tem um real espelhamento do asfalto, que não é interessante, principalmente se tratando da Marginal Pinheiros de São Paulo. Então, o indicado seria manter no máximo até os seus 5.000K. 5.000 você está pouquinho acima da luz neutra, eu diria, perto do começo do esfriamento aí da temperatura, mas é a temperatura ideal para esse setor. Peixaria. Peixaria aqui sim, eu trabalharia com a temperatura de 6.500 kelvins. Por quê? Você mantém a iluminação esfriando e ele consegue reproduzir o frescor na escama do peixe. Então, o cinza, diria, do peixe, em contato com a sua temperatura o IRC acima de 90, ou seja, o índice de reprodução de cor alto, considerado bem alto, você consegue a reprodução aí do peixe, do frescor do peixe, como esse próximo slide. Se você reparar, a iluminação que antigamente era feita na peixaria e a iluminação correta nos seus 6.500 kelvins em LED. Então, aqui é mais um exemplo de que hoje a gente consegue, na verdade, hoje melhorou. Eu diria que o LED é uma das melhores invenções dos últimos tempos. Por quê? Você consegue o controle, a manipulação da sua temperatura de cor, IRC, além do que o aproveitamento de luz é infinitamente melhor. Você tinha antigamente uma lâmpada fluorescente, onde você jogava fluxo luminoso 360 graus. Hoje em dia você concentra a iluminação somente para baixo. Então não é segredo nenhum, na verdade não tem mistério nenhum quando fala o LED é muito mais eficiente, você tem uma economia muito maior que você colocar LED? Tem, mas é óbvio.
porque você tem um facho, um fluxo luminoso concentrado somente para o assunto que você quer iluminar. Então, com isso, você consome menos, você precisa de menos energia, menos potência para aquele mesmo resultado. Então, você imagina hoje antigamente você tinha uma T5 de 54 watts, mais ou menos aí seus 5.500 lumens, jogando luz para todos os lados. Você conseguia fazer um rebatimento, um reaproveitamento da luminária com alumínio, dessa luz jogada para cima, jogando ela para baixo. Mesmo assim, você não chega num fluxo luminoso, eu diria hoje, de uma régua boa, de um LED de qualidade, até uns 40 watts aí com mais fluxo. Então, hoje, eu diria que na iluminação comercial, não temos mais barreiras com LED. Tudo que existia, hoje é possível produzir em LED. Aqui é um quadro eu falei para vocês o que hoje é aplicado, o que mais é utilizado no LED hoje, agora o que a maioria dos fornecedores tem em estoque. E aqui é um pouquinho de para onde a gente vai. Então, por exemplo, lá quando eu comentei que o 3000K era o mais indicado para o FLV, frutas, legumes e verduras, você tinha um problema com os tons esverdeados. Por quê? Você aquece no 3000K, você consegue ressaltar, por exemplo, a banana, ressaltar a maçã, mas dá uma prejudicada. Eu diria que, na verdade, você não valoriza, não é que você prejudica, tanto os tons esverdeados. Então, agora, o nosso fornecedor de LED, como eu comentei, eles estão com essa nova tecnologia, onde você, ao invés de você trabalhar somente com o índice de reprodução de cor, você trabalha com os espectros. Então, o que possibilita aqui? Por exemplo, no 3000K, você imagina as curvas, os espectros do LED. Você tem um pico de azul, como nossos colegas comentaram dos LEDs azuis. Você tem um pico de azul. Na sequência, você estressa ele no pico de vermelho para dar os seus 3000K. Aqui, eu consigo, com os mesmos 3000K, dar um pico no verde. Então, o que acontece? Eu ressalto o primeiro pico, que antigamente não tinha, sem alterar o meu pico de vermelho lá. Então, eu vou reproduzir o vermelho, o verde, o amarelo, todas as cores que eu tenho nesse setor. Então, aqui a gente já está falando de um futuro próximo, na verdade, né? Que isso já está sendo produzido pelos fornecedores de LED, pelos maiores players aí mundiais, né? Não só nos 3000K, mas toda a linha dele. Então aqui você tem o seu corpo negro, né? As ANSIs aqui dos LEDs e as temperaturas de cores. Então, eu diria que você consegue manipular os espectros para a sua melhor aplicação. No caso do Magazine, por exemplo, você trabalha com 3000K, você consegue dar o seu pico diria que de UV, mas não é UV, o seu azul, para que ele deixa o seu branco mais alvo, né? Sem alterar a temperatura de cor. Então, visualmente, você tem o mesmo produto de 3000K, só que o nosso fornecedor manipulou o LED, eu diria o encapsulamento do LED, e conseguiu colocar mais azul para destacar com a mesma sensação de iluminação. Isso vai para a carne, isso vai para os peixes. Uma vantagem enorme que a gente teve nos peixes, aqui eu comentei para vocês que os 6.500 kelvins, ele ressalta o frescor das escamas do peixe. Aí eu te pergunto, se o rapaz for colocar do lado dessa escama que está extremamente viva, maravilhosa e fresca, ele me coloca uma posta de salmão. Acabou com a ideia da iluminação ideal, da temperatura ideal. Aqui já não. Aqui eu consigo colocar, na minha região aqui de 6.000K, eu consigo colocar um pico de vermelho. Então, o que eu faço? Eu ressalto a escama do peixe, eu tenho a sensação visual de 6.500 kelvins, porém, eu tenho lá imperceptível a olho nu, um pico de vermelho. Então, você vai ressaltar o escamado e você vai ressaltar a posta, o peixe, como ele for comercializado. Isso aqui a gente já está em desenvolvimento na fábrica, juntamente com o nosso fornecedor. Hoje a gente trabalha, diria que 100% com LED Nishia. A Nishia é o maior fabricante
do mundo. Ela está aí no seu setor automotivo como líder, ela está no lighting como líder, ela tem um market share aí aproximadamente de 14% nível mundo. Ela é o prêmio Nobel do LED, era um cientista deles, então o início aqui de todo esse nosso bate-papo foi com eles. Então eles apresentaram já isso, tem em produção e a gente está em desenvolvimento para a nossa iluminação específica. Aqui, como eu comentei com vocês, os espectros. Então você tem o pico de azul e o pico de vermelho. Antigamente, numa temperatura de 3000 K, que era o ideal para carne, você tinha esse pico de azul bem baixinho e aí ele corria para o pico de vermelho. Então você tem um destaque nos seus tons avermelhados, nos seus tons quentes. Perdão. Hoje, com essa nova tecnologia de cores especiais, eu consigo no 3000 K, como eu disse, dar um pico no azul. Então o que eu faço aqui? Eu ressalto também o Kobe Beef. Por exemplo, aquela carne que o brasileiro está acostumado, que tem a gordurinha, aquela carne um pouco mais gorda, você consegue também destacar ela, sem alterar essa parte de gordura, essa parte mais branca, eu diria. O mesmo para as verduras, você pode ver que ele está com um espectro bem homogêneo. Então, de novo, eu tinha lá somente o pico de vermelho lá para cima, hoje eu tenho alguma coisa de outros espectros para ressaltar a parte de verde e outras cores que eu venho a ter no FLV. Peixes, a mesma situação. Eu tenho um pico alto aqui de azul e tinha o vermelho bem baixo. Então eu acabava deixando a minha aposta, o meu salmão lá, desvalorizado. Hoje eu já consigo atender os dois segmentos. Eu separei alguns cases de aplicação que a gente tem aí disso que a gente falou. Então, dentro do supermercado, esse é um hortifruti de São Paulo. Ele está aí com a sua iluminação externa na casa dos seus 5.000 K, como a gente comentou. Estacionamento, 4.000 K. Marquise e entrada de loja também no 4.000 K. Essa é a área geral de vendas dela. Também com 4.000 kelvins. Aqui, exclusivo nessa loja, a gente teve uma barreira bem grande, que era o dono da loja, que ele não abria mão de iluminação geral no setor de FLV. Então, juntamente com o projeto, esse é uma light designer lá de São Paulo que fez isso em parceria com a gente. Nós tivemos que aplicar a iluminação específica e mesmo assim a iluminação geral em cima. Fica um pouco redundante, porque você está, na verdade, aqui iluminando as costas da tua outra luminária, da tua luminária específica, mas era uma exigência dele, ele exigia que os corredores não tivessem sensação de claro escuro. Então ele queria manter a mesma uniformidade do FLV no salão de vendas. Mesmo assim, é visível o destaque que a gente conseguiu aplicar no FLV. Você pode ver aqui na área geral de vendas, você está com a cor 4.000 kelvins e aqui você tem um realce na parte de FLV. Aí, parte de padaria, seguindo também na padaria, digo, embalados, né? Então, seguindo nos 4.000 kelvins, lá atrás você pode reparar o destaque que ele dá nos seus 2.700. Então, de longe, é possível você entender, o consumidor final lá entender que ali tem uma padaria, que ali possivelmente tem um produto fresco. Esse é um outro case, iluminação geral. Aí a gente está com os 4.000 K, uma rede de supermercados de São Paulo também. Parte de vestiários e tudo mais. Esse é o recente inaugurado prédio da Unicinos, aqui próximo me fugiu o nome, Nilo Peçanha. Então, a gente fez esse projeto junto com a Cristina Maluf, uma light designer aqui de Porto Alegre, onde você teve a iluminação do mall somente feita por aplicação de perfis lineares embutidos aqui, ó. Você tem 4.000 K em todos os seus malls aí, né, o lobby do elevador. Agora dá para ver melhor. Então a iluminação é feita somente pelo perfil linear. Esse também é um trabalho que a fábrica nos possibilita fazer. Como eu disse, a gente tem lá a solução tanto corte e conformação de metal quanto a parte eletrônica. Então,
possibilita bastante projetos customizados. Esse aqui, ele tinha um entreforro extremamente baixo, com um drywall chovendo treliça lá em cima, então onde você tinha que fazer as suas áreas de saída de peça e tudo mais. Foi um projetinho bem customizado, realmente customizado, e que no final ficou bem bacana aí para o pessoal lá da Unicinos. Aí a área geral, né, a iluminação. O mesmo se repetiu nas salas de aula, então a gente tem essa mesma temperatura de 4.000 kelvins nas salas de aulas também. Aqui a parte de iluminação externa. Esse é um CD em Minas Gerais da Procter & Gamble, que a gente fez iluminação externa e iluminação interna. Então, como eu disse anteriormente, hoje em dia, iluminação comercial e industrial, eu não vou falar que é impossível, mas é praticamente impossível alguma aplicação que a gente não consiga realizar com o LED. Esse é um ponto que eu diria que não muito distante, no máximo 2 anos atrás, era um medo, um pavor, você atender um pé direito desse com LED. Hoje não é mais. Hoje você tem esse produto, eu diria que de prateleira, não tem novidade nenhuma. Os fabricantes de LED estão se adaptando cada vez mais. Esse galpão aqui, ele está aí batendo na casa dos seus 14 metros de pé direito. Então vocês podem reparar que daria para ele achar a agulha que caiu aqui do bolso. Então hoje é realmente bem difícil uma aplicação que não consiga se atender com LED. Mais algumas de iluminação externa. Esse é um outro case que a gente tem também, a gente retrofitou a nível Brasil todas as lojas da CA. Aqui você trabalha com o 3000K, onde você consegue dar uma ambientada na loja, uma setorizada melhor com essa temperatura, e ainda tem um realce de algumas temperaturas, da temperatura de cor em alguns produtos deles destacados aqui na loja. Área geral de vendas. Aqui, uma concessionária, parte da oficina de uma concessionária da Chevrolet. Luminária com aspecto que todo mundo conhece, não tem novidade nenhuma, é uma 620 por 620 com aletas, porém já com a sua tecnologia em LED. Eu diria que esse portfólio comercial, se for uma exigência de projeto, esse sem dúvida nenhuma tem hoje 100% em LED, 100% que a gente consegue não marcar o acrílico, então você não tem pontos de LED aqui, você tem uma uniformidade, você tem controle de ofuscamento. É outra barreira vencida aí pela aplicação em LED. Mesma coisa na áreas de salas de espera. Área geral da concessionária. E aqui a loja da Perfil Estilo Elevato, na Nilo Peçanha também. Esse é outro exemplo também de um produto customizado. Aqui a ideia não era balizar apenas, era iluminar mesmo. Então a gente desenvolveu esse retângulo em alumínio. Ele tem aqui aproximadamente 3,10 por 2 e alguma coisa aqui, então é uma luminária bem grande, onde a gente conseguiu desenvolver um grid para que ele fosse encaixado na loja, fazendo esse efeito aí, e não apenas para decorar, mas iluminando também. É isso, espero não ter falado muito rápido, peço desculpa mais uma vez pela confusão, nossa programação era dessa apresentação ser feita amanhã. Me coloco à disposição de todos vocês, alguma dúvida, o que vocês precisarem, eu estarei por aqui hoje, amanhã. A gente tem alguns catálogos, alguns folders da fábrica, o que vocês precisarem a gente consegue desenvolver junto. Eu diria que o nosso maior investimento em maquinário, em tecnologia na nossa fábrica realmente é para que vocês usem, porque, como a Neide comentou, a criação é de vocês, a gente basta a fabricação. Então, muito obrigado.